Olá, sétimo anos. Para essa semana, o PET 2, na semana 3, nos traz a geometria. Nós vamos dar continuidade ao trabalho de ângulos. E com isso, nós queremos atingir o objetivo: relações entre os ângulos formados por retas paralelas, intersectadas por uma transversal. E vamos estar, para isso, trabalhando as habilidades: verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas, cortadas por uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica, utilizando termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares, para descrever situações do mundo físico ou objetos. E vamos trabalhar com quais conteúdos? Determinando a medida de um ângulo, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano, em equipe e ou individual. Como agora nós estamos trabalhando em casa, então vocês irão fazer atividade para mim individual. Número 1. Para recortar. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. O ângulo de uma volta representa uma circunferência e tem a medida de 360 graus. O ângulo raso representa metade de uma volta, portanto, sua medida é de 180 graus. O ângulo reto representa 1/4 de volta, portanto, sua medida é de 90 graus. Para indicar o ângulo reto, utilizamos o símbolo quadrado com um pinguinho dentro. Número 2. Vamos experimentar. Faça um círculo numa folha de papel, traçando o contorno de um objeto circular, um prato, um pires, por exemplo, e recorte-o com cuidado. Como essa atividade é uma atividade prática, eu quero que vocês filmem ou tirem fotos e enviem para mim, tá? Dobre o círculo ao meio, de modo que as bordas fiquem exatamente sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Depois, dobre-o novamente ao meio, com cuidado, para que as 4 bordas estejam sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa nova dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Podemos comparar um ângulo com um ângulo reto, utilizando um transferidor que você acabou de construir. Do seguinte modo, colocamos o vértice representado no instrumento como o vértice do ângulo, e de modo que um dos lados do instrumento coincida com um dos lados do ângulo. Agora é com você. Utilizando o instrumento que você construiu, indique no ambiente em que você está trabalhando agora ângulos maiores, menores ou iguais a 90 graus. Escreva na tabela o que encontrou. Então, aí vocês vão ter uma tabela e nessa tabela vocês vão representar para mim ângulos menores que 90 graus, iguais a 90 graus e maiores que 90 graus. Olha o exemplo que ele deu. O que é um ângulo de 90 graus? A quina do tampo da mesa, ok? Número 3. Classifique os ângulos seguintes em obtuso, agudo ou reto. O primeiro ângulo, o que ele é? O segundo, o terceiro. É só escrever no traço o nome dos ângulos. 4. Vamos experimentar. Abra o instrumento que você construiu na atividade 2. Aquele círculo que eu falei com vocês lá no início para ser construído ou com um pires ou com um prato. E observe as linhas formadas no círculo pelas dobraduras. Essas linhas nos dão a ideia de retas perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas que formam uma cruz. Formam 4 ângulos de 90 graus. Destaque essas retas, reforçando-as com uma caneta vermelha. Analise o círculo e responda. Em quantas partes o círculo foi dividido? B.
Quanto mede cada ângulo cujo vértice é o centro do círculo e cujos lados estão sobre as linhas vermelhas? C. Fazendo dobradura, marque no seu círculo ângulos de acordo com as medidas do quadro abaixo. Recorte um ângulo de cada uma dessas medidas e colhe-as nos seus respectivos quadros. Então, vocês terão que ter 3 círculos para fazer: o ângulo de 45 graus, o ângulo de 30 e o ângulo de 60 graus. Boa sorte e vamos lá, 7º ano. Mão na massa!